Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, terça-feira, 26 de outubro de 2021. Lembrando que na semana passada a gente não teve atividade, né? Não foi atividade para casa porque vocês estavam realizando as avaliações. Aí, para não ter aquele acúmulo de atividades, avaliações e ficar naquela loucura sem tempo para resolver as duas, aí a gente decidiu não mandar atividade para casa. Na unidade passada também foi feita a mesma coisa. Já para ajudar, para que vocês tivessem tempo suficiente para responderem. E foi justamente o que aconteceu. Muitos já me entregaram os envelopes, porque como estavam acompanhando. Na segunda, fizeram duas disciplinas, na terça, mais duas. Dessa forma, à medida que fosse sendo explicada a avaliação, iam respondendo. Então, com isso, na segunda-feira, ontem, né, já muitos já entregaram, certo? Porque já não vão precisar ficar até o dia 5 de novembro respondendo. Bem melhor, porque desde de ontem, na segunda-feira, a gente já iniciou a quarta unidade, então vai ser atividade de casa mais a verificação, né, a avaliação. Então, para muitos pensar dessa forma, para não acumular, resolveram logo as atividades avaliativas e agora tá tranquilo aí fazendo as atividades durante a semana, normal, de acordo com o horário, né, das aulas. Pois bem. Então, a gente vai direto para o assunto. Hoje, a gente vai trabalhar gramática no nosso livro Sucesso, gramática, um novo assunto, não é? E vamos continuar trabalhando ortografia aqui, ó, no Aprender Mais, tá? Na unidade passada, na terceira unidade, né, o assunto de gramática foi substantivo. Então, a gente falou tudo sobre substantivo. O que eu vou trazer para vocês agora, hoje, né, nessa aula de língua portuguesa, na parte de gramática, é adjetivo. Então, a gente vai conhecer os adjetivos, né? Lembrando sempre do substantivo. Por quê? Porque substantivo é tudo que existe, não é? Tudo que existe é substantivo. Só que aí agora a gente vai dar um adjetivo para esses substantivos que existem, certo? Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês, Sucesso. Peguem o Sucesso. Abram aí na página 142, onde tem Trabalhando a Gramática Adjetivo. Essa página aqui. Aí, logo no início, ele traz uma canção do grupo Palavra Cantada, tá? Aí tem um trechinho só dessa canção, né? Que é mais ou menos assim, ó. Eu peguei o início dele, tá? Palavra Cantada. Vamos lá! Todo rato tem rabo longo, todo rato tem vários ferros, todo rato come escuro, lambe restos, todo rato deixa rastros, todo rato trai mente, todo rato assusta a gente, todo rato anda em bando, são os ratos, são os ratos bem malandros. Mas sempre tem um que é diferente. Tem sempre um que até surpreende a gente. Esse rato que aqui se mostra é um rato que a gente gosta. É um rato que vem engatar lasquinhas de queijo e comer na rua. Prefere mil vezes um beijo brilhante da lua. Lua minguante, lua crescente, declaro ser o céu mais lindo amante. Com você
meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Pra selar esse contrato, minha blusa passageira, fico sempre por um triz. Mesmo quando estou inteira, vem a nuvem me cobrir. Ela sim, nuvem faceira, é que lhe fará feliz. Então, lua minguante, lua crescente, declaro ser o seu mais lindo amante. Com você eu quero me casar, fazer da noite escura o nosso altar. Rato, meu querido rato, eu não sou assim de fino trato. Para selar este contrato, minha sombra é tão nublada, fico sempre por um triz. Mesmo quando estou parada, vem a brisa a me diluir. Ela sim, brisa danada, é que lhe fará feliz. Aí, palavra cantada, tá? São trechos só da musiquinha Rato. Todas as palavras destacadas no poema fazem referência a um nome, ou seja, a um substantivo, que pode estar antes ou depois do destaque. Essas palavras estão agregando alguma característica a esse nome. Então, aí no texto, na canção, a gente tem minguante, crescente, lindo, escura, querido, fino, nublada, danada e feliz. São as palavras destacadas. As palavras que caracterizam o substantivo são chamadas de adjetivos. O adjetivo concorda com o substantivo ao que se refere. Então, quando eu falo sombra, é substantivo. Nublada é o adjetivo. Brisa danada. Brisa é o substantivo. Danada é o adjetivo. Está falando alguma coisa sobre essa brisa. Continuando a explicação. Adjetivos. Os adjetivos são um grupo de palavras que indicam como os lugares, as pessoas ou os objetos realmente são. Ou seja, são palavras que dão qualidades aos substantivos, porque mostram as suas características. Veja os exemplos. Bolo é o substantivo. Pequeno é a característica desse bolo. Então, bolo pequeno. Menina feliz. Menina, a gente já viu que é um substantivo comum. Feliz é o adjetivo desse substantivo. Feliz é a qualidade ou a característica da menina. Lápis novo. Novo é a característica desse lápis. As palavras pequeno, feliz e novo estão mostrando as características dos substantivos. Bolo, menina, lápis. Por isso, chamamos essas palavras de adjetivo. Então, adjetivo é toda característica, toda qualidade que se dá a um substantivo. Exemplo, caderno bonito. Caderno a gente já viu que é um substantivo comum. Bonito é a qualidade desse caderno, é a característica desse caderno. Então, bonito é o adjetivo. Outro exemplo aí, menino. Menino é substantivo. Aí eu posso dar a esse menino vários adjetivos. Menino alegre, menino pequeno, menino sorridente, menino amigável. Então, todos esses adjetivos eu posso dar a esse substantivo menino. Certo? Então, substantivo a gente viu, que é tudo que existe, né? Aí separa em substantivo comum, substantivo próprio. Todo substantivo, a gente pode dar um adjetivo a ele, uma qualidade. Lápis pequeno, garrafa azul, vestido florido, tá? Então, tudo que eu consigo falar sobre um substantivo são os adjetivos, são as qualidades, as características desse determinado substantivo. A gente vai ver na prática, tá? Como é que isso acontece
quando eu deixar para vocês as atividades do livro Sucesso. Aí, falando de ortografia, a gente vai falar sobre não aprender mais, né? Lembra que a nossa ortografia é aqui, ó, não aprender mais. A gente vai falar sobre o emprego, né? O uso do se e do si. Tá? Pega aí o teu livro, Aprender Mais. Abre na página 63. Ortografia, se, si. Observe as palavras destacadas. Era cedo quando um passarinho pousou no galho de uma macieira. Então, aí na primeira frase eu tenho cedo e macieira. Debaixo da macieira estava um coelhinho roendo uma cenoura. Macieira, cenoura. Lá em cima da macieira caiu uma maçã. Lá de cima da macieira caiu uma maçã e assustou o coelhinho. Então, nas palavras cedo, macieira e cenoura, cima também, né? Cima e cenoura, a, se, si. Nas palavras com se e si, não há cedilha, tá? Não se usa cedilha com se e si. Outras palavras com se, si. Temos aí cereja, cebola, cidade, cinema, cenoura, cerca, cigarra, cegonha, cipó, ceia, cesta, cercado, cigarro, circo, certo, 5. Então, todas essas palavras, na escrita delas eu tenho se ou si. Palavras aí com se. Cebola, cenoura, cerca, cegonha, ceia, cesta, cercado, certo. Palavras com si. Cidade, cinema, cigarra, cipó, cigarro, circo, 5. Como é que eu vou saber com que eu vou escrever de acordo com o som? Porém, o que é que acontece às vezes? Com o vício de linguagem, a gente pronuncia as palavras. Lembra que a gente estudou palavras com E e palavras com I. Algumas palavras que são escritas com E, mas aí quando a gente vai falar, pronuncia com I, do tipo cebola, né? Muita gente fala cebola e não cebola. 5 é a mesma coisa, sexta, ceia. É muito usual usar essa pronúncia para cebola. Porém, eu só vou saber a escrita correta de acordo com as minhas leituras, os meus treinamentos, né? As escritas, principalmente através de ditado, que é muito importante, porque cada vez que você faz um ditado, em que você erra uma palavra, após a correção você já visualiza o que foi que você errou, né? No caso da palavra cebola, se por um acaso estivesse no ditado, a pronúncia dá a entender, né, quando a gente escuta o som da palavra, que realmente é com si, né? Mas aí é o que eu estou falando para vocês. Com o hábito, com o costume de estar sempre lendo e escrevendo, eu vou memorizar, vou aprender que cebola se escreve com C. Aí, diante de todo esse assunto, né? Hoje, lembrando para vocês que a gente estudou gramática aqui no Sucesso e ortografia aqui no Aprender Mais, que é o nosso livro de reforço.
Aí hoje eu resolvi trazer para vocês uma ortografia, né? Que é a parte da escrita. Aí, diante de tudo que a gente estudou hoje, adjetivo e o uso de palavras com se. Quando a gente fala de adjetivo, lembrando que o adjetivo é a qualidade do substantivo, né? O que eu posso dizer sobre aquele substantivo, tá? Vou deixar para vocês sobre essa atividade de adjetivo. Vou deixar para vocês no livro Sucesso as páginas 143, 144, 145 e 146. O que é que tem aí? Na página 143, eu tenho a atividade 1, 2 e 3. E diz assim: 1. Do trecho da música, retire os adjetivos que foram associados a lua, rato e noite. Tá? Lá no trechinho da música, da palavra cantada, existem adjetivos que foram dados a esses substantivos: lua, rato e noite. Você vai pesquisar e escreve aí. 2. Destaque os adjetivos na fábula abaixo. Uma mulher muito gananciosa tinha uma galinha magra que punha um ovo diariamente. Certo dia, a mulher pensou: se ela comer mais milho, ficará gorda e me dará 2 ovos deliciosos todo dia. A mulher deu tanto milho que a galinha para a galinha que ela ficou entupida e não conseguiu mais pôr ovos. Fábula de Êxodo, recontada por Adson Vasconcelos. Aí o que é que acontece? Existem alguns substantivos aí: mulher, galinha, ovos. Então, vocês vão sublinhar, vai destacar aí nessa fábula alguns adjetivos. O que é que se fala sobre alguns substantivos? Passa um tracinho embaixo, pode pintar, não, pode fazer do jeito que vocês quiserem, porque ele quer que destaque os adjetivos. Então, você pode passar o lápis de cor, você pode sublinhar, você pode circular. 3. Escreva adjetivos a partir das dicas, siga o modelo. Quem pratica generosidade é o generoso. Letra A. Aquilo que não tem peso é... O que não é pesado é o quê? B. Quem tem fama é... Quem come muito é o quê? Letra D. Aquilo que tem muitas cores. Letra E. Aquilo que tem beleza. Então, para cada letra aí, vocês vão colocar um adjetivo, certo? De acordo com a dica que vem na frente, né? Na página 144, a gente tem a atividade 4 e 5. 4. Complete as frases com os adjetivos que preferir. Lembre-se de que o adjetivo deve concordar com o substantivo que caracteriza. Letra A. A sobremesa estava o quê? O que é que você pode falar sobre o substantivo sobremesa? B. O irmão de Ariane é muito... O substantivo aí é irmão. O que é que ele é? Dá um adjetivo a ele, uma qualidade, uma característica. C. Meu quarto está não sei o que e não sei o que. Então, você tem que colocar aí no quarto, nessa frase aí, no substantivo quarto, 2 adjetivos. 5. Leia o texto. A fada Estela e responda as questões que seguem. Tem aí: num castelo bem distante, com paredes de biscoito, vive a fada Estela. Desastrada que só ela, volta e meia vai à floresta para colher frutas e algumas ervas. Mas tão longos são seus cabelos que enroscam em seus dedos e também em suas pernas. E não adianta bater as asas, pois no castelo há escadas com degraus de goiabada que grudam até nas roupas dela.
Letra A. A fada Estela mora no castelo com parede de biscoito e degrau de goiabada. Que adjetivo melhor caracteriza o local onde ela vive? Azedo, gelado, salgado ou doce? De acordo com o texto. B. Que características são atribuídas à fada? O que é que o texto fala sobre a fada Estela? C. Escreva alguns adjetivos que você imagina que possam descrever as asas de Estela. Então, tem duas linhas aí. Você vai escrever tantos adjetivos você consiga sobre as asas da fada Estela. Na página 145, tem a atividade 6 e 7. Na 6, diz assim: escreva uma característica para cada pessoa indicada abaixo. Uma pessoa que mora com você. Aí você bota uma característica. Um amigo da escola. Seu professor e para você. Uma característica para cada uma dessas pessoas que estão aqui destacadas. 7. Empregue substantivo e adjetivo para as imagens abaixo. Então, tem a imagem de uma menina, uma sala de aula, uma festa e um quarto bagunçado. Você vai escrever um substantivo e um adjetivo. Exemplo: menina feliz, criança alegre, criança feliz, desse tipo, tá? Sala alguma coisa, festa não sei o quê. Aí vocês vão usar a criatividade de vocês, são respostas pessoais. Lembrando que no dia da correção, o livro traz algumas sugestões, tá? Mas aí, como é uma resposta pessoal, eu espero receber antes de você, a resposta de vocês para poder colocar na correção. Na página 146, eu tenho a atividade 8 e 9. 8. Observe as palavras e relacione o nome e o adjetivo no quadro abaixo. Depois, escreva mais um adjetivo para o nome. Siga o modelo. Então, tenho aí nome, pão, adjetivo quentinho, mais um adjetivo gostoso. Aí eu tenho várias outras palavras. Eu tenho bonita, suco, doce, gelado, bolo, boneca. Você vai descobrir qual é o substantivo e vai escrever os dois adjetivos, um em cada quadrinho. Tá? O exemplo aí foi pão. Aí usou a palavra quentinho e gostoso. Nem tem gostoso aqui. Então, dois adjetivos para cada um desses substantivos. Tá? O substantivo é suco, boneca, bolo, que é o que está aí, né? E o 9, você vai completar a cruzadinha respondendo as frases. Letra A, um carro pequeno aí, carrinho. Você vai escrever carrinho na letra A, na cruzadinha. Letra B, o pincel não é grosso, ele é o quê? Aí procura a letra B e escreve o contrário de grosso, né? Letra C, a folha é de cor. Qual é a cor da folha? Escreve na letra C. D, o menino com medo é... Quando o menino tem medo, ele é o quê? Aí escreve na letra D. O bolo não está quente, ele está o quê? Se não está quente, está ao contrário. E escreve aí na cruzadinha de acordo com a letra, certo? Então, essa é a nossa atividade do livro Sucesso. Páginas 143, 144, 145 e 146. Já no Aprender Mais, é apenas uma página, que é a 64, falando sobre o uso do se e do si. Eu tenho na 64 a atividade 1, 2 e 3. 1. Circule a palavra que dá nome ao desenho. Tem aí o desenho. Aí do lado eu tenho laranja, cebola, mamão. Aí você vai circular de acordo com a imagem. Depois eu tenho o segundo desenho, aí tem pera, livro, árvore, cenoura. O terceiro desenho eu tenho bola, porta, cimento, caneca. E o quarto e último, bola, brinquedo, céu, bolo. Aí você vai circular de acordo com a imagem. 2. Coloque a cedilha só quando for necessário.
cidade, aço, centopeia, caça, fumaça, beiçudo, traço, foice, palhaço, doce, cigarra, almoço, cinema, preço, bacia, coçar. Lembrando que cedilha a gente não usa no sé e nem no si, tá? No restante a gente pode usar, só não pode usar no sé nem no si. Não usa cedilha. 3. Leia as palavras e escreva-as na linha correspondente. Tenho aí: cevada, cidade, ciclista, celeste, cidadão, cercado. Palavras com sé, eu escrevo nessas linhas e com si também nas duas linhas de baixo. Tá? Leia a palavra e escreve cada uma no local correspondente. Então, essa foi nossa aula de hoje, terça-feira, 26 de outubro. A aula de língua portuguesa, gramática, falando sobre adjetivo, e ortografia, falando sobre o emprego do sé e do si. Certo? Me despeço com vocês agora, encerrando nossa aula, né? Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.